Bora falar de futebol, bora falar de Palmeiras 2, Fluminense 0. Antes de começar a analisar esse jogo, contar o que eu percebi dessa partida, eu quero, claro, agradecer muito você que está aí do outro lado. O número de views do canal sobe a cada dia, a média de visualizações é cada vez maior, o número de inscritos disparando, o número de membros subindo, os comentários disparando também, comentários bacanas, legais, agradecendo o conteúdo, outros discordando, trazendo boas ideias, e eu gosto disso também. Enfim, eu estou muito contente com o que você, que está aí do outro lado da tela, tem trazido para mim. Espero que você também esteja contente com o conteúdo que eu trago para você. Bom, vamos lá falar desse Palmeiras 2, Fluminense 0. E o primeiro tempo desse jogo, ele traz algumas características bem visíveis do que aconteceu, com lances repetidos, tá? E aí eu separei justamente para mostrar esse padrão, porque o Fluminense travou bem a principal arma do Palmeiras do jogo contra o Ceará, que foi o Gustavo Scarpa. Como que o Fluminense fez isso? Usou o Wellington Silva. O Wellington Silva era o homem para travar o Gustavo Scarpa, o homem para atrapalhar a vida do Gustavo Scarpa, para dobrar a marcação naquele setor e não deixar que o Palmeiras conseguisse superioridade numérica, para fazer aquela tabela do Scarpa com o Veron, do Willian saindo da área, o Scarpa fazendo uma tabela com o Willian. Não, desce o Wellington Silva, o Fluminense forma uma linha de 5 naquela ocasião, quando o Scarpa puxa, e a partir daí trava a jogada. Bom, foi isso que a equipe do Fluminense fez defensivamente. E o Palmeiras, então, abusou de jogar com o Scarpa, pouco utilizou a direita, e contra o Ceará eu afirmei isso. Palmeiras usou pouco a direita. O Lucas Lima, muita gente falou, pô, ele foi ponta direita, assumiu no jogo. Não, ele foi um meia direita, mas ele não apareceu tanto. Justamente essa confusão de não saber onde o Lucas Lima estava jogando contra o Ceará, para muita gente, indica que ele foi pouco utilizado, que ele recebeu pouco a bola para entender onde ele recebia essa bola e de que forma ele contribuía para o ataque. A mesma coisa aconteceu na partida de hoje. O Lucas Lima não apareceu. Por quê? Na minha visão, não apareceu por conta da mesma questão que envolveu o Lucas Lima fora da última partida em termos de construção. Ele ficou muito para o lado direito, apareceu muito pouco. E o Palmeiras, mesmo com o Marcos Rocha e com o Lucas Lima do lado direito, abusa de jogar pelo lado esquerdo, porque o Gustavo Scarpa tem funcionado muito bem por ali, junto com o Veron, com o Willian, enfim. Dadas essas condições, o Lucas Lima apareceu muito pouco novamente, o Palmeiras abusou de jogadas pela esquerda e abusou também de errar o último passe, algo que o Palmeiras não tinha feito com muita frequência nas últimas partidas. Mas olha só, para se ter uma ideia, aos 11 minutos o Veron dispara depois do Veiga receber uma bola e soltar de primeira. Ele solta de primeiro, o Scarpa está na esquerda, com a bunda na lateral, no campo de defesa ele solta para o Veiga no meio, o Veiga nem domina, ele só dá o tapa para o Veron disparar. E quando ele dispara, ele acaba criando uma jogada que ele não consegue finalizar. Ele dá o passe, mas o passe sai errado. Isso aos 11 minutos, tá? Vamos lá, aos 25 minutos, o Zé Rafael recebe uma bola ali no meio da defesa, consegue tirar dois marcadores com um drible de corpo, e aí ele solta a bola para o Lucas Lima, que toca essa bola forte demais para o Willian. Mais um erro de último passe, assim como aos 11 minutos com o Veron. Quer saber mais uma? Aos 32 minutos, o Scarpa dribla pelo meio, consegue fazer uma jogada por ali e solta para o Veron. E aí o Veron devolve para o Scarpa, que aparece atrás dele, para cruzar essa bola na área. Ele cruza mal e a bola acaba saindo para escanteio. Logo depois do escanteio tem um novo cruzamento errado. Então o Palmeiras acaba errando no último passe, tanto nas jogadas sem o Scarpa quanto nas jogadas com o Scarpa, porque o time do Fluminense conseguiu atrapalhar essa criação alviverde justamente com essa linha de 5 que impedia uma superioridade numérica e forçava o Palmeiras a jogar por dentro. E o Palmeiras não queria jogar por dentro, estava tentando jogar de fato por fora. E o Scarpa erra um cruzamento aos 8 minutos, quando recebe a bola na ponta, erra aos 32, como eu disse, depois do escanteio erra de novo um cruzamento, e aos 34 minutos, uma roubada de bola do Patrick de Paula envolve um passe para o Scarpa em velocidade e ele cruza mais uma vez errado. Renan, aos 40 minutos, dá um lançamento para o Scarpa. Essa jogada foi muito utilizada contra o Ceará e o Palmeiras faz muito bem, seja com o Luan, seja com o Felipe Melo e agora com o Renan. O Danilo também fez isso muito bem contra o Ceará. Aquele passe que é uma ligação direta para pular a zona de pressão e colocar o time no campo de ataque, já muito próximo de finalizar. Aos 40 minutos, o Renan lança o Scarpa.
ele cruza, mas o cruzamento rasteiro é cortado. Então, o Palmeiras tem inúmeras não, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolas, 7 jogadas, com Scarpa ou sem Scarpa, mas primordialmente com Scarpa, e quase sempre pela ponta, quase sempre trabalhando pelos lados, onde o Fluminense fez questão de colocar uma superioridade numérica. E aí não dava para dobrar, não dava para triangular, tinha que voltar um pouco ou cruzar. E não conseguiu finalizar e construir bem as suas jogadas. Quando finalizou? Finalizou, para se ter uma ideia, aos 41 minutos, quando o Emerson Santos dá um passe entre linhas, olha só, aí pinta a jogada pelo meio. O Veiga, ali entre a zaga e os homens de meio campo defensivos, os volantes, ele consegue dar um passe por cobertura para o William, que finaliza, e aí sim, jogando pelo meio, o Palmeiras consegue fazer com que o Muriel precise trabalhar. E aos 51 minutos desse primeiro tempo, o Marcos Rocha inverte uma jogada para o Scarpa, e nessa inversão de jogada para o Scarpa, o Palmeiras consegue tirar a bola da zona de pressão e colocar numa condição mais favorável, porque estava lá na outra lateral e a inversão vem no pé do Scarpa. O Scarpa domina, bate para o gol e exige uma boa defesa do Muriel. Ou seja, o Palmeiras conseguiu concluir de fato a jogada quando saiu da ponta esquerda, quando parou de usar o Scarpa como caminho de construção. Por quê? Porque estava muito difícil trabalhar por ali, estava muito complicado jogar por ali. O Fluminense marcou muito bem por ali. Então, jogada entre linhas, aos 41 minutos, rendeu a finalização perigosa do William, e uma inversão de jogada aos 51 minutos do Marcos Rocha para o Scarpa gerou uma defesa do Muriel. Como eu disse, um Fluminense que marcou no 5-4-1, trabalhou para que o Palmeiras não conseguisse criar, não conseguisse jogar, não se sentisse à vontade para usar os lados. E além de tudo, tinha um objetivo de finalizar, tinha o desejo de vencer o Palmeiras. Não bastava se defender e sair no contra-ataque. Também queria ter volume de jogo. A equipe do Fluminense trabalhou para isso, mesmo baixando o bloco no 5-4-1 diante do Palmeiras. E o Flu chegou como? O Fluminense encarou uma defesa sólida do Palmeiras, uma defesa bem estruturada no 4-4-2, mordendo de forma intensa, já aparentemente entrosada, e a partir daí ficou difícil entrar. O último passe do Fluminense também não saiu, tanto que as principais jogadas são finalizações do Nenê, 3 de fora da área e uma do Michel Araújo, além de um cruzamento que gerou uma cabeçada do Felipe Cardoso para a defesa do Jailson. Essas foram as principais jogadas do Fluminense, tirando, é claro, o gol anulado da equipe do Flu, que foi na bola parada nas costas do Marcos Rocha. E esse é um ponto importante. Por quê? Porque o Marcos Rocha, principalmente naquela fase final da passagem do Felipão, teve uma dificuldade enorme para marcar as suas costas. E agora ele tem dado alguns gatilhos quando entra em campo novamente nesse sentido, de olhar mais para a bola do que para o seu marcador, e aí acaba ficando um passo atrás na jogada. O Fluminense não conseguiu explorar isso a ponto de marcar um gol. Mas nessa jogada teve um gol anulado com esse lance que o Marcos Rocha ficou devendo. Bom, no segundo tempo, aí a gente passa para a segunda etapa, o jogo muda de figura rapidamente. Como? Aos 5 minutos, o Palmeiras desloca o Lucas Lima para o meio-campo. Na jogada do pênalti, o Lucas Lima finaliza ali da meia-lua da grande área. O Lucas Lima não está na ponta direita nessa jogada. O Lucas Lima aparece porque ele está na meia-lua. E o que acontece nesse lance? É bem interessante. Por quê? Porque o Palmeiras tem uma jogada em que ele consegue, no momento em que o time está na intermediária, movimentar os seus jogadores para bagunçar a linha adversária. Quando você tem 5 homens ali, você tem de tentar jogar a bola em algum ponto onde eles vão se confundir, onde eles vão errar, onde eles vão se atrapalhar. Esse tipo de jogada funciona como? Quando você tenta colocar mais jogadores naquela área para que eles fiquem no mano a mano. E aí você vai puxando a marcação, se movimentando para arrumar um espaço. E o Palmeiras fez isso. O Lucas Lima recebe essa bola no meio da zaga do Fluminense. No meio da zaga do Fluminense, com uma linha de 5. Só que aí o Verón e o William espetam. E quando eles espetam, porque eles estão nas pontas, não estão na ponta, mas eles estão um pouco mais para a lateral, mais próximos do bico da grande área do que propriamente da meia-lua. E eles vão para o funil, que é onde tem aquela área mais perigosa do gol. Você tem o gol aqui e aí você imagina um funil, aquela área onde mais saem gols.
onde mais sai gols, melhor dizendo. E aí eles espetam para o funil. Quando eles entram no funil, eles puxam esses 3 caras que estão na marcação, 2 vão para trás e se confundem. Esses 2 que vão para trás, atrás do Veron, era só para ir um. Esses 2 vão atrás do Veron e o Lucas Lima fica sozinho. É no momento que ele recebe, gira, bate pro gol. Quando ele bate, a bola desvia na mão do Wellington Silva, pênalti pro Palmeiras. E aí o Rafael Veiga bate e faz o gol. O Rafael Veiga que cada vez mais mostra estar pronto para aproveitar tudo o que acontece dentro da partida a seu favor. Realmente ele tem trabalhado muito bem, tem aproveitado as suas oportunidades, assim como o Palmeiras. Com isso, o jogo muda de figura, porque o Palmeiras abre o placar e aí obriga o Fluminense a se expor um pouco mais. E não mais ficar com esse 5-4-1, com essa linha baixando para atrapalhar o Scarpa, porque ele precisava se impor ainda mais, ainda que tenha tentado no primeiro tempo se impor, e teve volume de jogo de fato, só não teve aquele último passe, assim como o Palmeiras. A equipe do Fluminense precisava se abrir um pouco mais. E conseguiu 3 lances aos 9, aos 11 e aos 13 minutos. Todos pela esquerda. Todos jogando ali no setor do Marcos Rocha. Não é pegar no pé, o Marcos Rocha é um baita de um lateral. Marcos Rocha é um lateral muito inteligente. Um lateral quase que é um meia. No ano passado, para se ter uma ideia, o Marcos Rocha, ele tinha números que eram inferiores, em termos ofensivos, só ao Dudu. Só o Dudu tinha números melhores em termos de assistências, passes para finalização, passes certos, cruzamentos. Só o Dudu tinha números melhores do que o Marcos Rocha. Então ele é um jogador muito importante, mas defensivamente ele peca em vários momentos. E veja só, aos 9 minutos, cruzamento do Nenê, o Igor Julião bate para fora, um cruzamento que vem da esquerda, cruza toda a grande área, o Igor Julião acaba batendo para fora, a bola passa na frente do Felipe Cardoso, se ele estica o pé, eu acho que ele consegue fazer o gol, mas ele não esticou, ficou se lamentando, o camisa 19 da equipe do Fluminense. 2 minutos depois, cruzamento do Felipe Cardoso, e o Nenê nas costas do Marcos Rocha finaliza para fora. Aos 13 minutos, o Lucas Claro faz uma jogada, faz uma tabela de profundidade, assim como o Palmeiras gostava de fazer, ou melhor, gosta de fazer com seu lateral e seu ponta. Mas o Lucas Claro avança, não sendo nem lateral nem ponta, sendo um zagueiro, para ser um elemento surpresa, dispara e consegue uma tabela. Nessa tabela, junto com o Danilo Barcelos, ele cruza, mas a jogada não tem um final feliz. A questão é que chegou, a bola chegou na área e o Zé Rafael teve que tirar ali no desespero, bem na área do funil. Nesses 3 momentos, a equipe do Fluminense conseguiu criar, conseguiu jogar pelo lado esquerdo, mas não conseguiu concluir. Mais uma vez, o último passe prejudicou uma equipe nesse jogo. E aos 14 minutos, o Palmeiras é quem consegue aproveitar a sua transição e a sua quase que... Como eu posso dizer? Me fugiu a palavra, mas eu queria usar uma palavra aqui, mas cada vez mais o Palmeiras consegue aproveitar melhor essa segunda bola, essa roubada de bola no meio campo. E aos 14 minutos o Scarpa rouba a bola no meio campo e ele passa para o Veiga, que está atacando o espaço. Isso é bem interessante. O Lucas Lima nesse momento, ele está na direita? Tá. Mas o Veiga aproveita, mesmo com o William e com o Verón se movimentando, para atacar um espaço que ficou vazio. E nesse ataque de espaço que cada vez mais ele se especializa, ele consegue receber e soltar a bola para o William finalizar. O William finaliza, o Muriel faz a defesa, a bola sobra para o Scarpa na esquerda. Mais um homem avançado. E ele percebe o Rafael Veiga mais atrás, rola a bola e o camisa 23 bate para o gol com o William dando um pulinho ali em condição legal para que a bola entre sem desviar nas suas pernas. No fim, o Palmeiras faz o segundo gol, mais uma vez o Rafael Veiga fazendo um gol da posição que nós já estamos acostumados a ver, ali na boca da área, na meia-lua, ou um pouquinho para dentro da grande área, batendo de canhota e com a bola vindo da linha de fundo. O Abel Ferreira adora as jogadas que pintam de linha de fundo. Nesse caso, a jogada veio por onde? Pelo meio, é fato. Mas na linha de fundo tinha alguém pronto para receber e fazer com que essa bola voltasse à zona do funil, à zona do perigo, de onde os gols mais saem. Deu certo. O Rafael Veiga, que joga muita bola, e eu sou testemunha de mim mesmo, melhor dizendo, de alguém que não acreditava que o Rafael Veiga fosse ganhar esse protagonismo no Palmeiras, fosse jogar a bola que está jogando. Cada vez se desenvolve mais, cada vez mostra mais capacidade de criação, mais capacidade de compreensão de jogo, mais capacidade de passe rápido, de movimentação e de aproveitar oportunidades para fazer a diferença. Parabéns ao Rafael Veiga, mudo minha opinião em relação a ele, vive um momento ótimo,
não pelo individual somente, mas também pela qualidade que tem e pelo contexto. O jogo coletivo consegue cada vez mais potencializar as individualidades do time do Palmeiras. Aos 20 minutos, o Palmeiras ganha uma nova segunda bola. Isso é bem interessante. O Palmeiras ganha uma segunda bola com quem? Com o Rafael Veiga. E aí ele passa essa bola para o William, que abre para o Lucas Lima. O Rafael Veiga ganha essa segunda bola e ele solta no meio. De novo o Palmeiras procurando uma jogada no meio no segundo tempo, e foi por aí que o Palmeiras conseguiu jogar contra o Fluminense. Nessa jogada pelo meio, o William recebe, abre para o Lucas Lima, que está na ponta, dispara, finaliza perigosamente, mas finaliza para fora. O Fluminense ainda tem o Luiz Henrique para entrar em campo. Ele entra pela direita e começa a tentar assumir um protagonismo no jogo, buscando essa jogada individual da direita, porque o Palmeiras se fecha muito bem, ainda num 4-4-2, às vezes desce um quinto homem quando o Fluminense colocava mais um jogador na ponta, quando subia um lateral, quando espetava um lateral, um quinto homem do Palmeiras descia para complementar, para impedir a superioridade numérica, e o Luiz Henrique buscava o corte para dentro para finalizar. Quando finalizou, finalizou mal, e quando buscou o passe, errou os passes. Tentou, foi protagonista, mas não conseguiu fazer a diferença. Quem quase fez a diferença foi o Marcos Paulo. Esse sim, aos 26 e aos 27 minutos, conseguiu criar. O Marcos Paulo achou o Felipe Cardoso dentro da grande área, ele conseguiu finalizar depois de um passe por cima, e o Jailson fez a defesa, colocou a bola para escanteio. Aos 29 minutos, o Marcos Paulo de novo acha o Caio Paulista num passe entre linhas. O Caio arrisca nas mãos do Jailson. Foi aí que o Fluminense conseguiu de fato fazer o Jailson trabalhar, além, evidentemente, também de um lance seguinte à finalização do Felipe Cardoso na defesa do Jailson, cruzamento de escanteio, ele cabeceia e o Jailson coloca para fora. Foram os 3 lances que de fato a equipe do Fluminense conseguiu finalizar com perigo, porque antes o Fluminense até chegou pela esquerda, mas não conseguiu concluir a gol. Dessa vez ele conseguiu concluir de fato. Depois o Palmeiras fez algumas substituições que também não surtiram tanto efeito. A saída do William para a entrada do Breno Lopes, pouco tempo para avaliar o jogador. O Ramires entrou em campo depois de toda aquela polêmica e não conseguiu fazer a diferença, perdeu bolas bobas no meio campo, ainda entrou fora de ritmo no lugar do Zé Rafael, que mais uma vez foi bem, mas não conseguiu de fato participar da construção mais efetivamente e das roubadas de bola. Enfim, o Lucas Lima acabou saindo para a entrada do Mike, uma alteração nova, o Abel Ferreira tentando trabalhar, assim como fez no último jogo, com o Mike sendo um jogador mais avançado, o Marcos Rocha sendo lateral. Pouco tempo para avaliar, o Palmeiras dali para frente não criou mais nada, o Verón teve algumas bolas em velocidade, mas não passou a bola, foi para a individualidade e assim não conseguiu criar. O que acaba sendo interessante e sinaliza um pouco da força desse time do Palmeiras, da união, da intensidade, é um lance aos 49 minutos, quando o Scarpa dá um carrinho dentro da grande área para cortar um cruzamento do Igor Julião, que está absolutamente cansado, correu o jogo inteiro, o Scarpa também muito cansado, correu o jogo inteiro, mesmo assim ele foi até o final, sendo que o placar era de 2-0, o Palmeiras tinha uma vantagem ainda se levasse um gol aos 49 minutos do segundo tempo. É um Palmeiras que alcança a 8ª vitória consecutiva, muito porque aproveita os seus bons momentos nos jogos. Em 10 minutos conseguiu marcar 2 gols diante do Fluminense, usando uma estratégia parecida, fugindo um pouco do que fez no primeiro tempo, utilizando um jogo mais pelo meio. Enquanto que contra o Ceará fez 3 gols também muito rapidamente, com estratégias parecidas, utilizando a ponta e a superioridade numérica. Então o Palmeiras que aproveita os seus bons momentos, treinados, trabalhados coletivamente, e desperta cada vez mais as individualidades dentro do seu grupo. É isso. Essa análise desse Palmeiras 2, Fluminense 0, um Palmeiras que vai conseguindo de fato chamar muito a atenção, vai diminuindo a distância para os líderes que têm tropeçado no Campeonato Brasileiro, está a um passo da semifinal da Copa do Brasil, depois de um bom 3-0, e vai superando principalmente as dificuldades dos desfalques, as dificuldades das ausências, com o jogo coletivo que o Abel Ferreira implantou, muito por conta do que o Andrei Lopes deixou como base. Tá aí, essa é a análise, espero que você tenha curtido, quero o seu comentário, se eu esqueci de falar alguma coisa, por favor mencione, quero o seu like, se você quiser ser membro, fique à vontade, eu vou ficar muito contente também, divulgue o vídeo para os seus amigos, inscreva-se no canal, bora falar de futebol!